Olá, pessoal. Vamos falar sobre o Príncipe de Maquiavel. Importante para a gente falar nesse momento sobre essa aula, uma pequena aula mais objetiva. É importante contextualizar onde surgiu o príncipe, aonde surgiu Maquiavel. Em Florença, na Itália. A Itália era um país dividido, não era ainda um país unificado como é agora, soberano. Aqueles principados, aquelas cidades-estados viviam se enfrentando. Maquiavel viveu em Florença, participou do governo de Leôncio de Médici, um homem poderoso da família Médici, de banqueiros, de políticos, e ele foi o seu secretário, ocupou também cargos como a diplomacia. E no poder, Maquiavel resolveu fazer um manual de como manter o poder, de como conquistar o poder. Porque era comum o príncipe aqui não é o filho do rei, o príncipe é o governante. Via de regra, o príncipe, o governante, era presenteado com cavalos pelo povo, pelos cidadãos. Muito bem, e Maquiavel também não podia ficar atrás. Ele queria dar um presente ao seu príncipe, pois é, ao Leôncio de Médici. E esse livro, Maquiavel viveu no Renascimento. É importante a gente frisar isso aí. Um século de muita relevância histórica, de uma fecundidade intelectual muito grande, logo depois da Idade Média. Pois é. E nesse século surgiram artistas, pintores como Miguel Ângelo, como Leonardo da Vinci, obras relevantíssimas, muito bem, e também surgiu esse encantador cientista político. Pois é, Maquiavel, nós temos que contextualizá-lo entre 1469 a 1527, para entendermos realmente a sua obra. E aí é importante a gente colocar o seguinte: Maquiavel fazia uma separação crassa, uma separação entre a ética cristã e a ética política, porque Maquiavel vivia em confrontos com a Igreja Católica que dominava a Idade Média. A Igreja Católica mandava efetivamente na Idade Média e os papas da época se sentiam os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Pois é, e nós temos que saber que ele tinha esse enfrentamento e não foi só por conta do enfrentamento que ele escreveu O Príncipe, este manual político. Ele escreveu porque, como nós havíamos falado, né, da necessidade de presentear, vamos colocar entre aspas, o seu ídolo, né, Leôncio de Médici. Então tá aqui, a ética cristã da igreja e a ética política. A ética cristã fala sobre salvar a alma, ser sempre bom, ser aquela ovelha, se você for bom, você conquistará o reino do céu. E Maquiavel disse o seguinte, olha só, para a política, para se manter o poder, o príncipe ele tem que salvar a cidade. A ética política é uma ética diferenciada. Nós temos alguns confrontos com a ética católica. E ser mal é necessário no poder, dizia Maquiavel, é ser mal. Ao contrário senso do que dizia a ética cristã. Pois é. Então, nós veremos aqui algum passo a passo definido por Maquiavel no seu livro. Muito bem? Então diz aqui o primeiro passo a passo. O príncipe deve ser cruel, deve usar de maldade sim. Uma crueldade bem usada. Pois é. E atribuir a ele uma frase que não é dele, é da Companhia de Jesus, é dos jesuítas. Muito bem? Humberto Eco, em um dos seus livros, faz alusão a essa questão. Essa colocação está na página 130 desse livro aqui, O Príncipe, com as notas de Napoleão Bonaparte,
na página 130, lá no rodapé. Muito bem? Então, os fins justificam o meio, não era dele. Mas ele dizia no seguinte sentido: César Borgia, o duque César Borgia, que era o príncipe ideal para Maquiavel, ele, um belo dia, dividiu um homem ao meio, mas com a sua conduta ele evitou uma guerra civil. Então, o príncipe, quando está governando, quando está conduzindo as questões do reino, as questões de governo, as questões de Estado, para ele evitar um mal maior, ele deve cometer alguma heresia sob a ética cristã. Mas sob a ética do poder, não é heresia nenhuma, porque você evitou uma guerra, matou um homem, mas evitou uma guerra. Muito bem? O príncipe deve usar máscara, uma mentirinha de vez em quando, não tem problema, né? Dentro do poder, obviamente, temos que entender que isso aqui é a condução do poder. É a forma de se manter o poder, de se conduzir o poder. Pois é, uma mentira de acordo com a ética cristã é uma coisa condenável, muito bem? E falou mais, o príncipe deve ser amado ou temido. Maquiavel falou, olha, veja bem, se não puder ser amado e temido, ele deve ser temido, porque se ele for amado é perigoso, porque o amor, esses sentimentos, eles aproximam muitos os homens. Nessa aproximação, ele pode colocar o seu cargo em ameaça. Pois é, essa pessoa que esse cidadão que se diz muito admirador do príncipe, ele pode trair o príncipe e ocupar o seu lugar. Então Maquiavel falou, olha, é melhor ser temido do que ser amado, ok? E diz o tempo e as boas ações. Maquiavel falou, olha, se o príncipe tiver que tomar uma ação ruim, que tome logo no começo, logo de uma vez. Agora, a ação boa, ele deve dar vagarosamente. Porque o remédio amargo se dá de uma vez só. Por quê? Porque o povo esquece. O povo esquece do remédio amargo que o príncipe lhe oferece para tomar uma decisão mais drástica no governo, fazer um ajuste, gerar alguma externalidade externa, por exemplo, um desemprego. Muito bem? Então, essas medidas cruéis, essas medidas amargas devem ser feitas logo de uma vez. As boas, lembrem-se sempre, tem que ser dada vagarosamente. E entre a virtude e a fortuna, bem, Maquiavel diz, olha, o príncipe, o governante, ele deve ter dois atributos, a virtude e a fortuna. Virtude está relacionada à virtude, à qualidade do príncipe. E a fortuna é a sorte, farejar as grandes oportunidades. Pois é, as grandes oportunidades, Maquiavel falou. E nós temos aí também dois animaizinhos que Maquiavel colocava como o príncipe deveria se espelhar nesses dois animaizinhos. Um é a raposa e o outro é o leão. A raposa por quê? Raposa, dada a sua esperteza, a sua sagacidade. E o leão, dada a sua ferocidade, a sua energia, porque o príncipe deve ser firme em algumas situações, mas tem que ser inteligente para não perder o quê? Para não perder o seu cargo, para não perder o poder, para manter sempre o poder. Muito bem? E com Maquiavel surgiu o quê? Surgiu a ciência política. Mas a ciência política, ele escreveu esse manual dentro do poder. Aí surge aquela questão, o realismo político. Por que o realismo político? Porque Maquiavel, ele escreveu o manual vivenciando as práticas, o pragmatismo do poder. Muito bem, pessoal, um grande abraço.